Colossenses capítulo 3. Amada igreja, nós temos um grande desafio como cristão. Esse desafio é viver a nova vida em Cristo Jesus. Em um mundo onde o evangelho está banalizado, nós percebemos que a vida cristã não tem sido vivida à luz da palavra de Deus. E esse é um grande desafio para nós. É vivermos neste mundo a nova vida em Cristo Jesus. Não é só sermos crentes da boca para fora, mas realmente viver uma nova vida em Cristo. E isso seria um milagre para nós, termos uma mente e um coração renovado. E o apóstolo Paulo, ele vai nos encorajar a viver essa nova vida em Cristo. Ele diz aqui no versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses: já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, de onde Cristo está assentado. Paulo retoma o pensamento do capítulo 2 e verso de número 12 e 13, quando ele diz aqui: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne. Deus os vivificou com Cristo, ele nos perdoou todas as transgressões. Então, nós tivemos um novo nascimento. Esse nascimento se deu, queridos irmãos, quando nós cremos em Jesus Cristo e confessamos Ele como Senhor, e demonstramos esta fé quando nós nos batizamos em nome de Jesus. No batismo, que é um simbolismo da nossa morte e da nossa ressurreição, é justamente para ser demonstrada em uma nova vida, em um novo estilo de vida melhor. Então o apóstolo Paulo, ele está aqui dizendo: se já ressuscitaste com Cristo, busque as coisas que são do alto, de onde Cristo está assentado. E vemos que Deus, ele nos deu essa nova vida, irmãos. Ele nos deu essa nova vida quando nós nos unimos a Cristo pelo batismo, quando nos tornamos parte de Cristo. E o apóstolo Paulo fala isso por quê? Porque os crentes de Colossenses estavam sendo assediados a voltarem, queridos irmãos, para antigas práticas, para o velho mundo, para a velha natureza. Eles estavam sendo assediados a voltar para o paganismo, para voltar para a vida, queridos irmãos, de escravidão, que era justamente induzida pelas falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Então o apóstolo Paulo, ele diz: se vocês ressuscitaram com Cristo, busque as coisas que são do alto, de onde Cristo está assentado. E as coisas do alto, nós precisamos entender que elas são os valores do reino de Deus, que diz respeito à pureza, diz respeito à verdade, ao bem, ao que é amável. E essas coisas estão associadas ao divino, estão associados, queridos irmãos, ao invisível, ao imortal, ao imperecível, ao incorruptível.
Então ele nos incentiva, ele nos exorta a buscar as coisas que são do alto. Se nós já ressuscitamos, significa que no batismo, o nosso velho homem foi sepultado, a nossa velha natureza foi sepultada, juntamente com Cristo. Morremos para o pecado, morremos para essa velha criação, morremos para esse velho mundo. E quando ressuscitamos, nós ressuscitamos para Deus. Nós ressuscitamos para o novo mundo e agora nós buscamos as coisas que são do alto, de onde Cristo está sentado. Ou seja, devemos buscar as coisas do reino de Deus. Nós que temos uma nova vida, porque esse é o desafio da igreja. Esse é o desafio do cristão. É ser ressuscitado com Cristo e viver um novo estilo de vida, não aquela vida que nós estávamos acostumados quando pertencíamos ainda a este mundo. Então o apóstolo Paulo, ele nos exorta a isso, a viver uma nova vida, a viver um estilo novo em Cristo Jesus. Porque se declarar cristão é algo fácil, mas viver a nova vida é uma obra milagrosa do Espírito Santo em nós. É Deus realizando esta obra. Então, nós que agora temos uma nova vida em Cristo Jesus, devemos viver de acordo com o reino de Deus, de acordo com seus padrões, de acordo com as suas leis, de acordo com a vontade do Senhor. Isso é ter um novo estilo de vida, isso é viver a nova vida, é a vida em obediência e submissão a Deus, que é concedido por meio do Espírito. E como nós falamos, é um desafio de cada cristão que já ressuscitou com Cristo. Porque nós não podemos esquecer que no nosso batismo nós prometemos ser fiel ao Senhor. Nós prometemos nos submeter a Cristo. Nós entendemos, queridos irmãos, que estávamos nos desligando deste mundo e dessa velha criação para viver de acordo com o reino de Deus, para viver neste reino de Deus. Este reino de Deus que está presente, que foi trazido com o nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo. Então temos esse desafio. E o apóstolo Paulo, ele nos diz que as coisas do alto, ela está relacionada a Cristo. E quais são essas coisas do alto? O versículo de número 12, ele diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revista-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-se uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito, ou o elo da perfeição. Essas coisas, essas virtudes, elas estão associadas, queridos irmãos, ao reino de Deus. Ela está ligada ao reino de Deus, porque o apóstolo Paulo, ele nos leva a refletir justamente no Cristo entronizado, no Cristo que reina, no Cristo que governa, no Cristo que domina. Então o apóstolo Paulo nos leva justamente a buscar as coisas do alto e a refletir no Cristo entronizado, no Cristo que é rei, no Cristo que governa. As pessoas, aqui mesmo em Colossenses, os judeus, ele buscava ter uma visão do trono de Deus em uma forma de carruagem de fogo. Mas Paulo, ele pede para nós
nos concentrar no Cristo entronizado, no Cristo que governa, no Cristo que reina, no Cristo que domina. Porque as coisas do alto pertencem justamente ao reino de Cristo. As coisas que Paulo está exortando a igreja a buscar, ela está relacionada ao governo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele disse: pense nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. Você consegue olhar para a nova criação em Cristo? Você consegue olhar para o reino de Cristo? E é interessante que só quem pode ter uma visão do reino de Deus é quem nasceu de novo. Quem pode ter uma visão, quem pode estar dentro deste reino, é quem nasceu de novo, é quem nasceu da água e do Espírito. São essas pessoas que podem contemplar o reino de Deus, é quem pode visualizar o trono de Deus, ou Cristo entronizado, que reina à destra de Deus. Porque se não há um novo nascimento, não temos como contemplar a Cristo, não temos como ver Deus, não temos como ver seu reino, não estamos introduzidos no reino de Deus, se não houver um novo nascimento em nossas vidas. Então vamos continuar vivendo a velha natureza, vamos viver o velho homem, vamos viver o velho mundo, se não houver. Esse é o nosso grande desafio, igreja. E o exemplo que ele vai nos dar aqui, que nós acabamos de ler no versículo 12 até o 14, sobre aquilo que pertence ao reino de Deus, que está relacionado ao reino de Deus. As virtudes, e ele diz: busque as coisas que são do alto. E essas coisas que são do alto, irmãos, elas são invisíveis, imperecíveis e imortal. Ela está relacionada a Deus. Ela está relacionada ao trono do Senhor. Pense nas coisas, porque aqui há um contraste. Pense nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. As coisas que são da terra, irmãos. Ele nos fala aqui quais são as coisas que são da terra. A partir do versículo 5. Assim faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Então ele está dizendo: busque as coisas que são do alto, pense nas coisas que são do alto e não nas coisas que são terrenas. Pensar aqui é refletir. Que significa estar moldado, que significa estar seguindo o padrão deste mundo. Então ele diz: busque as coisas que são do alto e não as que são da terra. Porque essas coisas da terra estão relacionadas à velha natureza, está relacionado à velha criação, está relacionado ao velho mundo, ao mundo caído. E você vê como o apóstolo Paulo, ele está tratando de uma questão que ele já tratou em Romanos, no capítulo 1.
No capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo fala para nós apresentarmos nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. Ele diz para que a gente não se conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui ele está nos falando justamente no versículo de número 5, que nós devemos fazer a nossa natureza terrena morrer, que nós não devemos refletir, porque o pensar aqui é refletir. E nós devemos, queridos irmãos, pensar nas coisas que são do alto, ou mesmo refletir as coisas que são do alto, de onde Cristo está assentado. Nós devemos refletir agora a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala aqui no versículo de número 3: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Nós morremos no dia do nosso batismo, na nossa confissão de fé, na nossa declaração de fé em Jesus Cristo. Nós fomos ligados a Cristo, nós sepultamos a velha natureza, nós sepultamos o velho homem, sepultamos o velho eu. Isso significa, irmãos, que nós sepultamos o velho homem. Isso significa que o crente não pertence mais a esta era, não pertence mais a este mundo. Se ele ressuscitou com Cristo, foi porque ele sepultou o seu velho homem, o seu velho eu. Significa que o pecado não tem mais domínio sobre nós, significa que não estamos mais sujeitos a este mundo, a viver de acordo a este mundo, a vivermos aos padrões deste mundo, porque nós fomos sepultados. Veja aqui, pois vocês morreram. Vocês morreram. Você consegue refletir? Você consegue pensar? Você consegue entender isso? Que naquele dia que você confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pela sua fé nele, você sepultou o velho homem. Você cumpriu com o sacramento do batismo. Você foi batizado em nome de Jesus Cristo. Você morreu com Cristo e o velho homem foi sepultado. Então você, queridos irmãos, não pertence mais a esta era. Você não pertence mais a este mundo. E eu e você precisamos entender qual é esta era, qual é este mundo. Aquilo que nós já falamos na semana passada, que é o mundo, queridos irmãos, de rejeição à verdade de Deus, de rejeição a Deus. É um mundo de idolatria que leva o homem, queridos irmãos, à irracionalidade, a adorar o que é criatura em lugar do Criador, que é justamente sermos antiéticos, antimorais. Um mundo que está totalmente afundado em trevas. Ou seja, eu e você não pertencemos mais a esta era. Nós sepultamos o velho homem, nos desligamos deste mundo, não temos relacionamento mais com este mundo. Esse é o poder do Evangelho. Que cada crente que realmente crê no Senhor Jesus Cristo, ele experimenta em sua vida. Ele experimenta este poder em sua vida. Ele é liberto do pecado, ele é tirado deste mundo, e ele é reconciliado com Deus através de Jesus Cristo.
Então, vocês estão mortos para este mundo. E o estar morto é não pertencer mais a esta era, é não pertencer mais a este mundo, é estar desligado deste mundo. Agora você, queridos irmãos, você faz parte da nova criação em Cristo. Você agora é um novo homem, é uma nova criatura por estar em Cristo. E o apóstolo Paulo, ele nos exorta justamente a buscar as coisas que são do alto. E ele nos lembra justamente qual é esta vida. Então aqui ser está morto é não pertencer mais a este mundo, é não pertencer mais a esta era. O pecado não tem mais domínio sobre nós. E aí a nossa vida agora, ela está guardada em Cristo. A nossa vida agora está escondida em Cristo. O que é isso? Você não vive mais o você. Você não vive mais a velha natureza. Você não vive mais o velho homem. Você agora, a sua vida agora está escondida em Cristo. E aquilo que o apóstolo Paulo, ele vai nos falar, que ele não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Aí ele diz assim: quando Cristo se manifestar, que Cristo é a vossa vida, então vocês também se manifestarão. Quando Cristo se manifestar, nós precisamos entender que Cristo, queridos irmãos, ele disse em João, no capítulo 14, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês viverão. O mundo não vê mais Jesus Cristo. Jesus Cristo estava aqui na terra, estava revelando o Pai, estava cumprindo a missão do Pai, estava transmitindo a verdade do Pai, estava trazendo salvação, estava dando vida, oferecendo vida para as pessoas, mas aí as pessoas rejeitaram a Cristo. As pessoas rejeitaram. E aí Jesus diz em João no capítulo 14, verso 19, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês viverão. A vossa vida está escondida em Cristo, e quando Cristo se manifestar, vocês também se manifestarão. E Cristo, como é que Cristo se revela? Como Cristo se manifesta? Ele se revela e se manifesta em uma vida, na vida vivida pelo cristão. Na vida de Cristo vivida pelo cristão, é assim que Cristo se manifesta, é assim que Cristo, queridos irmãos, revela o Pai na nossa vida. E o nosso Senhor Jesus Cristo em João falando: olha, eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós, eu e o Pai viremos para vós e faremos morada. O mundo rejeitou Jesus Cristo, e por isso o mundo não conhece a Cristo, e por isso o mundo não vê Cristo. Mas agora que Jesus Cristo, ele está sentado à destra de Deus, reinando, governando, ele ressuscitou os homens e formou o seu povo, a sua igreja, e agora através da igreja, Cristo ele é revelado ao mundo. Cristo é manifesto ao mundo. Mas Cristo é manifesto quando eu e você, que ressuscitamos com Cristo, vivemos a nova vida em Cristo Jesus. É assim que eles vão contemplar a Cristo, porque Cristo está
nos céus, assentado à destra do Pai, Ele está entronizado. Então, quando nós refletimos a imagem de Cristo, a glória de Deus, aí Cristo, Ele é conhecido neste mundo, Ele é manifestado neste mundo. Veja a nossa responsabilidade, veja qual é a nossa chamada, veja qual é a nossa missão. Se nós ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas que são do alto, de onde Cristo está sentado, à destra de Deus. E agora nós, como discípulos de Jesus Cristo, nós que somos a igreja de Cristo, nós que somos filhos de Deus, nós devemos manifestar Cristo a este mundo. Mas Cristo é manifestado, queridos irmãos, através de uma vida, de uma nova vida. Nós vamos refletindo a imagem e o caráter de Cristo. Então as pessoas vão olhar para nós e vai ver o poder de Cristo. Ele vai vendo a justiça de Cristo. Ele vai vendo a pureza de Cristo. Ele vai vendo o amor de Cristo, a bondade de Cristo, a graça de Cristo. Porque Ele é claro em nos falar isso. O apóstolo Paulo diz: olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia, hoje eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim, que me amou. Em Gálatas, no capítulo 2, verso de número 20. Então, quando a igreja de Jesus Cristo, começa a refletir Cristo em sua vida, Cristo é manifestado a este mundo. Nós devemos manifestar Cristo ao mundo. E esse é um grande desafio, porque manifestar Cristo ao mundo é ter uma nova vida, é viver uma nova vida, é ter um novo estilo de vida. Manifestar Cristo, queridos irmãos, é abandonar justamente a natureza terrena, é fazer morrer a nossa natureza terrena. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina isso. Quando Cristo, e aí, ele está dizendo que quando Cristo se manifestar, nós também nos manifestaremos. As pessoas vão perceber que essa manifestação é porque Cristo vive. E nós, porque nós ressuscitamos com Cristo, nós vivemos com Cristo. E aí o mundo vai ver a nossa nova vida. O mundo vai ver a nossa nova vida. E ele recomenda aqui no capítulo 5, a fazer a nossa natureza terrena morrer. Vamos ler? Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumava viver nelas. Mas agora, abandone todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Então essas coisas agora, nós que estamos em Cristo, precisa ser abandonada. Nós precisamos deixar. Nenhuma delas nós podemos ter.
Talvez nós não tenhamos todas elas em nossas vidas, mas talvez tenhamos uma delas. Talvez a gente tenha uma delas em nossas vidas. Não necessariamente temos todas, mas podemos ter uma, duas, três. Mas isso contamina a vida do homem. Uma só prática dessas aqui contamina a vida do homem. Então, nós que somos nova criatura não podemos viver mais esse estilo de vida. A imoralidades sexuais. E, amada igreja, o mundo e o diabo está sempre seduzindo a igreja, ou melhor, o cristão, a essas velhas práticas. O mundo e o diabo está sempre. E nós precisamos ter realmente uma mente renovada para até o discernimento dessas coisas em nossas vidas. Precisamos ter discernimento, porque o mundo está tentando seduzir o cristão a essas práticas. Nós devemos ter justamente sim temor em nossos corações. Então ele começa aqui com a imoralidade sexual. E nós precisamos estar constantemente vigilantes nessas práticas, porque ela vem de maneira sutil. Vem por meio dos filmes, vem por meios da internet, vem por vários meios. E nós precisamos tomar cuidado e ter discernimento, porque o mundo está nos seduzindo a isso. A vivermos essa antiga prática, essa velha natureza. Então nós precisamos fazer morrer. Nós que somos nova criatura precisamos ter, queridos irmãos, indignação contra essas coisas em nossas vidas. Nós precisamos combater essas coisas nas nossas vidas. Nós precisamos repudiar essas coisas na nossa vida. Não podemos nos sentir à vontade com essas práticas. Não podemos nos sentir à vontade. Não podemos nos sentir confortáveis nessas coisas. A gente precisa sentir vergonha em nosso íntimo, porque Deus habita em nós, porque nós somos novas criaturas. Então precisamos, queridos irmãos, ter discernimento, nós precisamos ter vigilância, porque essas coisas vão contaminar nossas vidas. Nós homens precisamos estar atentos e vigilantes, tomar muito cuidado, procurar, não há problema nenhum em você assistir um filme, mas você precisa estar bem atento para que você não seja surpreendido com essas coisas. E você se sinta à vontade diante dessas coisas, quando começarem a passar na televisão, no programa ou no filme que você está assistindo, você não se sinta à vontade em ver essas coisas. Você sinta vergonha. Você procure se retirar aquilo. Porque isso vai nos enfraquecer, isso vai nos contaminar, isso vai nos induzir. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós fazermos morrer toda imoralidade sexual. E tudo que o diabo quer é lançar uma seta para acender essa chama em nossos corações. Nós como cristãos não podemos ficar à vontade. E aí, queridos irmãos, se o diabo fizer isso, ele vai nos enfraquecer, ele vai nos envergonhar, ele vai nos tirar, queridos irmãos, o temor de nossos corações e nos impedir que tenhamos uma vida de comunhão com Deus. Porque depois que a gente entra por esse caminho, não tem como ter uma vida de oração ou de adoração ao Senhor, não temos como fazer o nosso devocional.
Então o apóstolo Paulo está dizendo: faça morrer a natureza terrena de vocês, impurezas. Não tem nada em nosso coração que manche, que nos macule. A gente precisa ter um coração puro, um pensamento puro. Nossos desejos, devemos matá-los, todos os desejos. Então ele começa, queridos irmãos, com a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância. Nós precisamos orar a Deus, ter discernimento para fazer uma reflexão sobre o nosso coração, sobre o estado do nosso coração. Que tipo de desejo há no nosso coração? É bom? É útil? É puro? É verdadeiro? É corrupto? Que tipo de desejo há nos nossos corações? Por isso que há uma necessidade de termos uma mente renovada. A ganância. Hoje nós falamos sobre a idolatria e a ganância. É chamado de pecado de idolatria. Nós somos gananciosos. Como diz na Bahia, é usurável. Mas você é usurável, né? Aquele que quer tudo. Que só pensa em adquirir as coisas. Então devemos tomar cuidado, porque devemos estar cometendo a idolatria. E aí está dizendo: por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Nós, queridos irmãos, já fomos libertos disso, nós já fomos tirados deste mundo. E é este mundo que vive este padrão, é este mundo que vive este modelo. Nós temos o padrão de Cristo, porque fomos transformados à imagem de Cristo. E a ira de Deus vem justamente por causa dessas coisas. E isso é desobediência a Deus. Lembre que isso é desobediência. Termos tudo isso, e ele fala aqui, versículo 8: mas agora abandone todas essas coisas. A ira, irmão, sabe? Quando você está irado. Mas quando você tem uma ira, irmãos, implacável. Sabe o que é uma ira implacável, que não cessa? Você continua irado com o seu irmão, com o seu semelhante. Você está irado com ele. E Paulo está dizendo em Efésios: não ponha o sol sobre a ira. Ou seja, não leve a ira para o outro dia. Não amanheça irado. Não permaneça irado por muito tempo. E ainda a Bíblia diz: ireis, mas não pequei. Se na hora do momento você tem aquela ira, mas você precisa ter domínio próprio, controle, para que você não venha se irar. Indignação, maldade, maledicência e uma linguagem torpe, um falar indecente. Às vezes devemos tomar cuidado, irmãos, com a nossa linguagem, com o tipo de palavras que nós proferimos. Tem pessoas que não só ele usa palavras, mas como ele faz gestos indecentes. E Provérbio está dizendo: o filho de Belial assina com a mão. Assinar com a mão ali é fazer gestos indecentes, imorais. E tem crente que às vezes está conversando, quando pensa que não, você vê um gesto dele. Quando pensa que não, ele fala um palavrão. Essa não é a linguagem do cristão. Precisa ter uma língua refreada. Lembre que você é uma nova criatura.
Eu e você somos nova criatura. O negócio está tão feio que você vê até na internet, sei disso porque às vezes algum irmão manda para mim, né, o pregador pregando e no púlpito, sendo gravado, e ele soltando um palavrão. Aí, como diz o ditado, o costume de casa vai à praça. Ele leva o mau hábito para... E nós devemos tomar cuidado com isso, igreja. Devemos tomar cuidado. E ele está dizendo aqui para nós nos despir do velho homem. Despir do velho homem, irmãos, é mortificar os membros. É matar a velha natureza, é matar o velho homem. É deixar essas práticas. Isso aí é se despir do velho homem, se despir do velho homem. Tirar essa velha natureza, tirar esse velho hábito, abandonar essas coisas. Porque a ira de Deus vem sobre essas coisas. Então ele está dizendo aqui no versículo 9: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Então a gente deve se despir do velho homem. Se despir do velho homem é abandonar essas práticas, é deixar de fazer essas coisas. E aí ele vai dizer para nos revestir do novo homem. Nos revestir do novo homem. A gente precisa se revestir de Cristo. E como é que eu e você nos revestimos de Cristo? É buscando as coisas que são do alto, de onde Cristo está sentado. É você refletindo a imagem de Cristo. É você imitando a Cristo, é você se parecendo com Cristo, é você agindo como Cristo ensina em sua palavra. Aí você vai se revestindo do novo homem. Porque você nasceu de novo, porque você foi ressuscitado com Cristo. Então, quando nós nos revestimos do novo homem, as nossas atitudes é totalmente diferente. E o versículo 12, ele nos fala aqui, queridos irmãos: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, olha o que ele está dizendo. Eu e você somos escolhidos, fomos eleitos. Deus nos escolheu em seu amor. Ele nos elegeu em seu amor. E Ele fez de nós um povo santo e amado. Aí Ele está dizendo, povo santo e amado, povo eleito. Ele está dizendo para nós nos revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Olha o novo homem aqui, como o novo homem. Profunda compaixão. Eu e você precisamos ter compaixão um pelos outros, pelo nosso próximo. Precisamos se revestir de bondade. Precisamos ser bons, irmãos. Ser bom em nossa essência. Ser bom em nossa essência. Não é ser bom para os outros ver que nós somos bons. Mas é ser bom na essência. Porque às vezes nosso orgulho nos leva a querer ser bom para ganhar um certo crédito, um certo elogio, às vezes que um certo joinha na internet. Não, é ser bom na essência. A nova natureza. Então as pessoas... e outra coisa, quando você é bom em sua essência, não importa o que façam com você. Você permanece bom. A atitude das pessoas não influencia em sua bondade, você permanece bom.
você ajuda, você faz de tudo para o bem das pessoas, porque você é bom. E o mundo nem entende isso, né? Quando você é humilhado, quando você é desprezado, quando você é maltratado, e você age com bondade, aí vem até o filho do diabo e diz assim: eu não sei como você suporta isso, se eu fosse você eu não fazia isso não. Mas aí precisa ver a diferença. Você não é e não pertence mais a essa velha natureza, a esse velho mundo. Você é uma nova criatura, e o mundo não entende. E às vezes eu vejo até crente falando para o outro: você é besta, fulano, porque fez isso por ela, ela fez isso por você. Você não deve ser vingativo. E a Bíblia está dizendo, queridos irmãos, para a gente não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Então, quando você é bom em sua essência, nada que faça com você vai mudar o seu caráter, vai mudar a sua atitude em relação às pessoas. Isso é viver uma nova vida em Cristo. Isso é viver uma nova vida em Cristo. Então você se reveste do novo homem. E ele diz aqui, olha, humildade, irmãos, humildade. Está faltando essa virtude em nós. Nós somos tão arrogantes, nós somos tão orgulhosos. Humildade é você servir ao próximo. Humildade é você reconhecer que precisa do próximo. Humildade é você reconhecer sua incapacidade, sua insuficiência, é reconhecer a graça de Deus, o amor de Deus, é buscar a Deus. Isso, irmãos, é a atitude de quem é humilde. Quem é humilde não se vê importante, melhor ou superior no corpo de Cristo. Quem é humilde não se vê assim. Quem é humilde, queridos irmãos, sabe que precisa do corpo de Cristo, sabe que precisa dos outros membros do corpo de Cristo, e ele, como ele é humilde, ele serve no corpo de Cristo. Então, se revestir do novo homem é isso: mansidão. Ele é manso. Jesus Cristo, ele diz assim, você vê que a humildade, a mansidão e a humildade, elas estão bem relacionadas. Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Precisamos aprender de Jesus Cristo. Então, quando você é humilde, as pessoas até aprendem com você. Então, precisamos ser humilde, manso. Manso, irmãos. É alguém que ele não procura o confronto. Ele não busca, queridos irmãos, a violência. Ele não procura usurpar. Ele não toma o direito dos outros. Mas ele é manso, ele é humilde. Então nós precisamos nos revestir. Isso aqui é se revestir do novo homem. Paciência. Se tem uma coisa que o crente não está tendo, é paciência. Na verdade não tem nada disso aqui. Os crentes de hoje não tem nada disso aqui. Precisa ter paciência. Paciência. Você não tem, assim, perde logo a paciência. Pastor, eu já falei, eu já conversei, eu já fiz, mas ninguém atendeu. Sim, continue fazendo. Paciência. Deus é tão paciente, Deus é tão longânimo. E a pessoa, se ele não fosse, se ele fosse estourado como eu e você, irmão, se Deus não fosse paciente, eu e você não estaríamos aqui, não. Ou, na verdade, quem estaria? Mas ele é paciente, ele é longânimo. E o caráter do novo homem, o caráter de Cristo é esse aqui.
Ele é paciente. Você precisa ser paciente com seu irmão. Ah, pastor, mas... Não, mas você precisa ser paciente com ele. Cristo é paciente com você. Você precisa ser paciente com seu irmão. Então estamos mostrando aqui o que é ser revestido do novo homem. Estamos mostrando aqui o que é viver uma nova vida em Cristo. Esse é o nosso desafio. É por isso que nós precisamos buscar as coisas que são do alto. Precisamos refletir. O Cristo entronizado. Precisamos correr. E diz que o novo homem aqui, irmãos, ele se renova para o conhecimento de Deus. Olha que coisa interessante. Você é renovado para que as pessoas conheçam a Deus. Como é que Deus vai ser conhecido? Como Jesus Cristo vai ser manifestado se eu não for renovado? Porque Ele é renovado justamente, queridos irmãos, no nosso novo nascimento, na nossa ressurreição. Ele é manifestado, conhecido, quando nós sepultamos o velho homem. Então somos renovados para quê? Para que Deus seja revelado, para que Deus seja conhecido. E Ele se renova, de que forma? Ele se renova à imagem de Jesus Cristo, porque Cristo, olha, precisamos entender, aqui no capítulo 1, o verso 15, diz que Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. Eu tenho que refletir a imagem de Cristo para revelar, para manifestar o Deus invisível, o Deus que o mundo não conhece, o Deus que o mundo não pode ver, o Deus que é inacessível. Eu preciso ser renovado, e ser renovado à imagem de Cristo, para que o mundo conheça a Deus, para que Deus seja manifestado. E a glória de Deus, a imagem de Deus, ela estará estampada na vida do cristão que nasceu de novo, que foi ressuscitado com Cristo. A imagem de Deus estará justamente nele, a glória de Deus estará nele. Mas, se eu e você não fizermos a velha natureza morrer, o velho homem, se nós não sepultarmos o velho homem, como Deus será conhecido? Como Cristo será manifestado? O conhecimento de Deus, igreja, ele se dá na nova criação. O conhecimento de Deus se dá pela ressurreição dos filhos de Deus. Ele se dá por uma nova vida vivida. Você entende, igreja? Você entende o que é buscar? Você entende o porquê devemos buscar as coisas que são do alto? Você sabe qual é o propósito de nós refletirmos o Cristo entronizado? Você sabe o que é sermos renovados à imagem de Cristo? Para que sermos renovados na imagem de nosso Senhor Jesus Cristo? É para manifestar Ele ao mundo. É para que o mundo o veja. É para que Deus seja conhecido. Para que todo este mundo, igreja, seja salvo. Para que todos sejam renovados. Para que todos reflitam a glória de Deus. Para que todos contemplem a glória de Deus. Para que todos tenham conhecimento de Deus. Então, esse é o nosso desafio como cristão.
Viver essa nova vida em Cristo. Amém, igreja? Foi claro? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.